Olá, investidores! Sejam bem-vindos à nossa análise. Hoje é domingo, 14 de setembro de 2025. Vamos direto ao ponto, né? Dissecando as notícias importantes da semana, aquelas que mexem com os mercados, com a economia. A gente vai filtrar o que realmente importa para o seu investimento, olhando o Brasil e, claro, Estados Unidos. Política, economia e empresas. Exato. Prontos para decifrar esse cenário? Com certeza. É fundamental entender essa conexão, né? Como, sei lá, uma decisão lá fora afeta a gente aqui, ajuda a tomar decisões mais estratégicas. Total. Bom, começando pelo Brasil, a semana foi agitada. Ibovespa chegou a bater recorde histórico, passou dos 144 mil pontos na quinta, mas devolveu um pouco na sexta. Fechou em 142.271. Na semana ficou ali quase estável, 0,25% de queda só. Já o dólar, esse sim deu uma boa aliviada. Pois é. Fechou a 5,35 na sexta. Menor valor em mais de um ano, caiu 1% na semana. E agora todo mundo de olho na super quarta, decisão de juros aqui e nos Estados Unidos. Exatamente. Essa queda do dólar tem muito a ver com essa expectativa global, sabe? De que o Fed, o Banco Central Americano, vai cortar os juros agora, dia 17. Quando isso acontece, ou quando se espera que aconteça, o diferencial de juros entre lá e aqui aumenta, e isso atrai capital estrangeiro, o famoso carry trade. Entendi. Mais dólar entrando. Isso. O real se fortalece. E aqui dentro, a gente teve um dado importante de inflação, o IPCA de agosto. Veio negativo, deflação de 0,11%, a primeira em um ano. Opa, isso é bom, né? É um alívio, sim. Levou a inflação acumulada para 5,13%, ainda está acima do teto da meta, que é 4,5%, mas desacelerou. E isso alimenta a aposta de que o nosso Banco Central pode começar a cortar a Selic. Que está em 15% ainda. Exato, talvez não agora na próxima reunião, mas quem sabe nas seguintes. Abre espaço, né? Mas assim, olhando os dados de atividade econômica, o cenário não está tão claro, né? Meio dividido. É verdade, os indicadores estão mistos, vendas no varejo caíram um pouquinho, 0,3% em agosto, mas serviços avançaram 0,3%. A produção de veículos subiu 3%, mas as vendas caíram. E tem aquele indicador antecedente da Conference Board que está apontando uma desaceleração mais para frente. Entendo. E já tem gente falando assim de forma mais anedótica de um mercado de trabalho menos aquecido. Empresa de recrutamento falando que tem menos vaga aberta, sabe? Complicado. E nesse meio saiu aquele dado curioso. Preço médio de carro novo no Brasil passou de R$150 mil. É muita coisa. Nossa, bastante elevado. E se a gente conectar esses pontos todos, essa perspectiva de juros caindo, tanto a Selic no futuro quanto as taxas que já caíram nos títulos públicos. Isso abre oportunidades, né? Tipo? Bom, Tesouro Pré-fixado ou IPCA+, podem valorizar com a marcação a mercado. A Bolsa também tende a gostar de juros menores. Tá. E os fundos imobiliários, os FIIs. Ah, sim. Aliás, falando em FIIs, o potencial de entrada de dinheiro é grande. Tem uns 3 milhões de novos investidores nesse mercado desde a última vez que a Selic caiu forte. Bastante gente nova. Interessante. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no Brasil, comércio exterior. Tem notícia importante vindo aí, né? O acordo Mercosul-EFTA. Isso. EFTA é a Associação Europeia de Livre Comércio, Noruega, Suíça, Islândia, Liechtenstein. Um bloco relevante, PIB de 1,4 trilhão de dólares. Exato. A assinatura deve ser na terça, dia 16, no Rio. Isso entra naquela estratégia do Brasil de buscar novos mercados, né? Diversificar. Ainda mais com aquele tarifaço americano ainda valendo para alguns produtos. É importante não confundir EFTA com União Europeia, certo? O acordo com a UE é outra história. Bem lembrado. O acordo com a UE é bem maior, bem mais complexo, envolve a França, por exemplo, que sempre coloca barreiras no agronegócio. Esse ainda está sendo negociado, mas o acordo com a EFTA já é um passo. Ajuda a diversificar parceiros, vital para o nosso agro. E falando em agro e tarifas, teve aquela mudança curiosa nas exportações de café, né?
A Alemanha virou um maior comprador em agosto, passando os Estados Unidos. Pois é, isso segundo a Secafé. E tudo indica que é efeito direto daquela tarifa americana de 50% sobre o nosso café arábica. Funciona como um bloqueio, então. Na prática, sim, mas a demanda americana continua lá. O que parece estar acontecendo é uma triangulação. O café vai para a Alemanha e provavelmente uma parte é reexportada para os Estados Unidos. Entendi. Não é aquele mecanismo legal do drawback que a gente usa com a Colômbia, por exemplo, onde o café é reprocessado. É mais uma adaptação forçada pela tarifa. E isso aumenta custos, imagino. Com certeza. Aumenta custo, adiciona intermediários, alguém paga essa conta. Ou o produtor aqui recebe menos, ou o consumidor lá paga mais. É fascinante ver como a geopolítica redesenha essas rotas comerciais. E essa rota via Alemanha, será que veio para ficar? Boa pergunta. Depende de quanto tempo dura o tarifaço americano e se o nosso café consegue entrar numa lista de isenções, né? A gente também viu o aumento de compra pela Colômbia. Parte disso é para reexportar via drawback. São as alternativas que o mercado busca. Agora, um assunto que mexeu bastante com as expectativas. Política interna. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos pelo STF. Muita gente esperava turbulência no mercado, Mas a reação inicial foi até calma, né? Bolsa bateu recorde, dólar caiu na semana. Exato. Como a gente explica isso? Bom, pode ser que o cenário externo mais positivo, com essa expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, tenha, digamos, segurado a onda inicialmente. Mas o risco político não sumiu, não. Ele apareceu mais forte na sexta-feira. Principalmente depois de uma declaração do secretário de Estado americano, o Marco Rubio. Ele tuitou que os Estados Unidos responderiam de forma adequada à condenação. E aí o mercado sentiu. Sentiu. O receio é de sanções, talvez usando a lei Magnitsky, sabe? Aquela que permite ações contra envolvidos em corrupção, violação de direitos. Não foi à toa que os bancos lideraram as perdas na bolsa na sexta. E quais seriam as consequências de sanções assim? Olha, poderiam ser sérias. Afastar investimento americano, aumentar nosso risco país, dificultar acordos comerciais, até pressionar o dólar para cima, o que atrapalharia a queda da Selic. Setores como tecnologia, agronegócio poderiam sentir o impacto. É importante reforçar, que a gente está só relatando os fatos e as percepções das fontes sem tomar partido. Claro, claro. E essa tensão externa se junta a um cenário interno que, continua polarizado, já de olho em 2026. Sim, a polarização é clara. Vimos o presidente Lula criticando o Trump, enquanto o governador Tarcísio, de São Paulo, busca um alinhamento com políticas associadas ao Trump. E o mercado reage a isso? Reagir. Tem analistas como o Fernando Uglick, que dizem que só a perspectiva de alternância de poder em 2026 já ajuda o humor do investidor. Por outro lado, tem a visão de que se o governo atual for reeleito, sem um ajuste fiscal forte, o dólar poderia, ir para 6,30. São visões diferentes. E nesse debate de 2026, teve a análise do José Dirceu, no Market Makers. Sim, ele argumentou que o Lula continua competitivo e que o Tarcísio, ao se alinhar ao bolsonarismo e a pautas do Trump, estaria se afastando do eleitorado médio brasileiro. É uma leitura política, mas com impacto direto na economia, né? Sem dúvida. Mostra como a política está cada vez mais no centro da análise de risco. Exato. É mais uma camada de complexidade para o investidor acompanhar aqui no Brasil. Bom, vamos sair um pouco do Brasil e olhar para os Estados Unidos. Semana-chave lá também com dados de inflação de agosto, o CPI, que é o índice ao consumidor. Subiu 0,4% no mês, mais que o esperado. A taxa anual foi para 2,9%, mas o núcleo, que tira alimentos e energia, veio em linha, 0,3% no mês e a taxa anual estável em 3,1%. E teve o PPI, o índice ao produtor, que surpreendeu caindo 0,1%. Então, como fica o cenário para a inflação lá? Olha, ainda é um desafio para o Fed. A inflação de serviços continua sendo o problema. Ela está pegajosa, teimosa, principalmente a parte de moradia, aluguel.
O PPI caindo ajuda, mostra alguma desinflação na produção, mas já tem impacto de tarifa em alguns bens, tipo alimentos enlatados. Certo, mas aí vem a pergunta. Mesmo com a inflação ainda acima da meta de 2%, por que o mercado está tão certo que o Fed vai cortar os juros semana que vem? Parece meio contraintuitivo. É uma ótima pergunta. É o dilema clássico do Banco Central. Essa aposta forte no corte vem menos da inflação em si e mais de duas coisas. Primeiro, a própria comunicação do Fed, que já vinha meio que preparando o terreno. Ah, sim. E segundo, e talvez mais importante agora, os dados do mercado de trabalho que estão ficando bem fracos. Teve aquela revisão que sumiu com 911 mil empregos do último ano. Nossa. E os pedidos de seguro-desemprego subiram para o maior nível desde 2021. Tem até histórias de engenheiro de Big Tech falando que as entrevistas de emprego despencaram. É onde fica bem interessante a análise. Entendi. O Fed está numa sinuca de bico. Exato. Inflação alta versus emprego fraco. É o pior cenário para eles. O mercado está apostando que eles vão priorizar o emprego agora e estimular a economia. Por isso precificam não só um corte agora, mas talvez 3 até dezembro. Uau, 3 cortes? É o que o mercado espera. Claro, tem gente que discorda. O pessoal do Schwab acha difícil o juro cair muito mais com essa inflação. Já o Ed Yardeni alerta para o risco de um melt-up, uma euforia exagerada no mercado se o Fed cortar agora. E como os mercados reagiram a tudo isso? Mexeu bastante. Futuros de ações subindo, dólar caindo no mundo todo e os juros dos títulos americanos, os treasuries, caindo forte. O de 10 anos foi para menos de 4% mínima desde março. E o ouro? Ouro também forte, acima de $3.600 a onça, perto das máximas. Muita gente vendo como proteção, né? E os bancos centrais continuam comprando. É visto como um ativo meio apolítico. Interessante. E Bitcoin? Bitcoin mais quieto, baixa volatilidade recentemente. Isso tudo levanta aquela questão importante, né? Essa alta toda nas bolsas é por fundamento ou é mais por liquidez, por momento? Tem muito dinheiro que estava parado entrando agora, talvez mais por esperar juro baixo do que por um otimismo real com a economia. A concentração nas gigantes de tecnologia continua, né? As Mag 7. Continua altíssima, lembra a bolha.com, mas, para ser justo, os lucros dessas empresas são recordes, o que dá alguma sustentação. A dúvida é se as outras 493 empresas do S&P 500 vão conseguir acompanhar o ritmo de lucro. E no mundo das empresas americanas, a inteligência artificial continuou sendo o motor principal, né? Mas teve mais coisa acontecendo, né? Sim, a IA foi o grande destaque. Oracle disparou 35% num dia depois de um guidance forte, animou todo mundo, levou o banco a revisar a projeção para o S&P 500 para cima. Vi isso. Deutsche Bank para 7.000, Barclays para 6.450. Exato. A Adobe também foi bem, superou a expectativa e o CEO destacou a liderança em IA, com a receita recorrente anual ligada a IA passando de $5 bilhões. É muito dinheiro. Impressionante. Mas além da IA, vimos o mercado de IPOs reabrir. A Figure estreou bem. Tem outras na fila. CoreWeave, Circle, Figma, Chime, Klarna. Essa Klarna do compre agora, pague depois, gera um certo debate sobre lucratividade e regulação, mas mostra apetite por risco. E no varejo? Um quadro misto. A rede de supermercados Kroger foi bem, superou expectativas, elevou guidance, mas a RH Restauration Hardware cortou previsão de receita. Culpou as tarifas e o mercado imobiliário mais fraco. Teve movimento em ação meme também? Teve. Opendoor disparou com um novo CEO e volta de cofundadores, e a Robinhood subiu com a notícia de que vai entrar no S&P 500. São sinais de uma certa exuberância no mercado, talvez ligada a essa expectativa de juro baixo. Saindo um pouco dos Estados Unidos, a Europa também teve seus problemas, especialmente na França. É verdade. Crise política feia lá, primeiro-ministro caiu, a Fitch rebaixou a nota de crédito da França. O motivo? Falta de crescimento, crise política, dívida subindo. A dívida lá tá alta mesmo, né? Muito alta. Perto de 114% do PIB. O déficit também preocupa. Os investidores já cobram mais para emprestar para a França do que para a Grécia ou Itália. Isso é um sinal forte.
E como a França é a segunda maior economia da zona do euro, tem risco de contágio. E o Banco Central Europeu? O BCE manteve os juros, mas a situação lá é diferente dos Estados Unidos. A inflação na Europa está mais perto da meta, e o BCE já cortou juros várias vezes desde junho de 2024. O cenário é outro. E teve tensão no leste europeu também, né? Polônia e Rússia. Sim. A Polônia disse que abateu drones russos, chegou a fechar aeroportos. Isso aumenta a tensão geopolítica na região, claro, e levanta questões sobre a OTAN. Algumas fontes até comentam que a presença do Trump na Casa Branca pode influenciar como a Rússia testa os limites comparado a governos anteriores. Complexo. E para fechar o giro mundial, nossa vizinha Argentina. A inflação deu uma pequena desacelerada em agosto, né? Deu sim, foi 1,9% no mês. Anualizado ainda dá uns 33%, que é altíssimo, mas é menos do que vinha sendo. É um respiro. Mas a situação política do Milei continua difícil. Muito difícil. Ele está tendo enorme dificuldade para aprovar as reformas no Congresso, sofreu uma derrota eleitoral importante em Buenos Aires recentemente, e o peronismo continua sendo uma força muito grande. As fontes que a gente consulta mostram muita incerteza se ele consegue levar as reformas adiante ou mesmo terminar o mandato. O risco de uma reversão política é considerado alto. Ufa, foi bastante informação mesmo. Então, tentando resumir. No Brasil, o mercado parece ter ficado um pouco mais otimista, com o dólar caindo, o juro futuro cedendo, mas o risco político e fiscal continua ali, né? Uma sombra. Exato. Lá nos Estados Unidos, a grande aposta é no corte de juros do Fed, mesmo com a inflação ainda chatinha. Isso está dando gás para as ações, principalmente tecnologia e IA. E no resto do mundo, a gente tem que ficar de olho nessas crises políticas na França, na Argentina e nas tensões geopolíticas. Perfeito. O cenário pede atenção constante nessa mistura de fatores. O que o Fed vai fazer, como ficam as tarifas e o comércio global, os riscos políticos aqui e em outros países e, claro, o desempenho das empresas, com a IA ainda ditando muito ritmo. E fica a provocação para a gente pensar. Aqui no Brasil, o que vai pesar mais para o investidor nos próximos meses? Essa possível ajuda externa, com o juro americano caindo, ou a nossa necessidade interna urgente de achar um rumo para a política e para as contas públicas? É a pergunta de 1 milhão, né? Com certeza, é o que todo mundo quer saber. Bom, agradecemos demais a companhia de todos vocês nesta análise, um ótimo domingo e seguimos juntos, investidores do futuro.